Eu sei que uma das grandes dúvidas que os pacientes têm é e a tal da lente? Mas eu acho que é o mais comum, assim, doutor, qual é a lente? E aí vamos falar um pouco, começando por ti, Bernardo, sobre quais são os tipos de lente. O que é a lente que a gente coloca dentro do olho? E te pedir aí para fazer uma analogia com a lente dos óculos também, né? Que podem corrigir tanto para longe, para intermediário, para perto ou só para um dos focos. Posso pegar um brinquedinho, não? Olha, você pode pegar, portanto, Mas você eu devolvo. devolva. Você devolva. Olha, eu acho que essas aqui são melhores. Mas... Então, acho que até o Wendel, quando falou passo a passo a cirurgia, ressaltou muito bem, né? Então, quando a gente tira o nosso cristalino natural, que é a nossa lente natural, a gente vai colocar uma lente artificial no lugar. E essa lente ela pode ser feita de vários produtos, de várias, né, substâncias diferentes. Hoje, a grande maioria delas são feitas de um acrílico, né? Hidrofóbico ou hidrofílico, quer dizer, hidrofóbico aquele que foge de água, ou hidrofílico aquele que precisa de água para poder se manter transparente, tá? Então, assim, independente hoje, acho que a gente tem muito boa qualidade de lentes, lentes internacionais, lentes nacionais, né? E a grande maioria hoje com bastante qualidade para devolver uma boa visão para os nossos pacientes. A grande importância hoje dessas lentes, por exemplo, feitas a gente tem aqui no formato, eu não sei se transparente aparece bem aí, mas existem diversos formatos, esse é apenas um formato que existe, que tem essas alcinhas e a parte óptica, que é por onde a luz vai passar e realmente jogar a imagem na retina para poder enxergar, né? E essa lente, na verdade, ela vai entrar basicamente nesse formato dentro do olho. Então, ela vai passar desse jeitinho aqui por um cartucho, por uma incisão de 2 milímetros, e ela vai se abrir dentro do olho para chegar a praticamente 13 milímetros, né, de diâmetro na maior extensão dela. E isso vai se segurar dentro do saco capsular, que foi aberto durante a própria cirurgia, para poder se manter no centro da nossa visão. Porque se essa lente ela tiver feito um óculos mesmo, como você mencionou, Michel, se o centro óptico dele estiver descentrado, eu não enxergo direito. Então, ela precisa estar realmente centrada para poder fazer com que a gente enxergue, tá? E essas lentes hoje elas podem ter, né, como já foi mencionado aqui com a gente, né, várias propriedades. Eu posso corrigir miopia, posso corrigir hipermetropia, posso corrigir astigmatismo e até hoje a possibilidade de corrigir a presbiopia, que é a vista cansada que surge aí aos 40 anos de idade, né? Então, dependendo, e se você olhar aqui essas duas lentes, essas duas têm um formato diferente, né, tem um aspecto diferente. Essa é cheia de anéis e essa aqui não tem anéis. Então, essa aqui é uma lente que tem um foco único e essa aqui é uma lente que a gente tem múltiplos focos. Esses múltiplos focos vão fazer com que realmente eu consiga enxergar de longe e de perto, podendo hoje não precisar de óculos para a maioria das minhas atividades. E aí eu acho que uma condição bem interessante que eu gosto de abordar muito com os pacientes, como hoje a gente inclusive acaba operando pessoas mais jovens, né? É dizer que assim, eu não vou fazer você ter 20 anos de idade, por mais moderna que seja a tecnologia. Se a tecnologia ela é nacional, se ela é americana, inglesa, alemã, japonesa, todas elas vão usar um princípio que, através desses anéis, vão jogar a imagem de longe e de perto ao mesmo tempo. Então, eu acho que é um conceito muito interessante, é que assim, quando a gente é jovem, né, a gente olha de perto, eu vejo, por exemplo, minha mão, e eu, assim, como a gente lida perto com o paciente, eu uso muito esse exemplo, né? Quando eu vejo minha mão aqui, eu estou vendo minha mão nítida. E eu sei que Michel está ali na frente, mas Michel está todo embaçado. Quando eu olho para Michel, eu sei que minha mão está aqui, mas minha mão está toda embaçada. Então, o nosso olho natural, né, jovem, ele é capaz de ajustar o foco de longe e de perto, permitindo a imagem nítida de um local, né, de um ponto único. E isso me garante muita boa qualidade de imagem, né? E quando eu tenho essas lentes, por mais modernas que elas sejam, essas lentes vão fazer com que eu enxergue de longe e de perto. Mas essas imagens chegam simultaneamente para a gente. E às vezes eu tenho um pouco de queda de qualidade de visão, e aquilo bate na qualidade e quantidade. Eu tenho 100%, eu enxergo tudo, 20/20, que é o que a gente usa de parâmetro para definir a visão do paciente, mas às vezes eu tenho um pequenos distúrbios visuais que são provocados por isso. Mas hoje é uma forma incrível desses pacientes poderem ter uma independência né, do óculos mesmo, depois de uma cirurgia de catarata. E eu gosto de dar um outro exemplo, que é o seguinte, minha sogra mesmo é operada, tem uma lente dessa, mas minha mãe também, né? Porque às vezes com a sogra a gente não faz o que quer, então eu digo que minha mãe também tem. Então, assim, hoje minha mãe, por exemplo, ela faz tudo, dirige de noite, lê, faz tudo sem precisar do óculos, depois de uma cirurgia com implante de uma lente dessa. Então, assim, hoje a qualidade que a gente tem desses produtos, ela é fantástica, né? E permite realmente hoje, né, uma adaptação dos pacientes, um retorno a uma vida, uma qualidade de vida, hoje que eu diria muito, muito, muito interessante.
E, como quase todo avanço que a gente tem, esse é um avanço para poucos que sabem que surgiu da guerra. Né? Sim. As lentes surgiram na Segunda Guerra Mundial, né? Através de um inglês que descobriu que os pilotos de avião, né? Quando sofriam queda e que voltavam, tinham partículas do para-brisa, por exemplo, do avião dentro do olho e não existia uma reação. E a partir disso foi que iniciou o desenvolvimento das lentes intraoculares. Né? Antes, muito mais pesadas, muito rígidas, sem ser ter a capacidade de ser dobrável, e hoje com a tecnologia incrível que a gente tem nas mãos, né? E podendo oferecer aos pacientes. Perfeito. Não há mal que não traga um bem, né? Isso. Tu gostaria de complementar alguma coisa? Acho que o Bernardo falou muito bem, né? Mas o que eu acho importante que as pessoas entendam é que existem todas essas possibilidades, né? Vocês viram o Bernardo falando aí que de uma ponta a outra de uma lente dessa é uma coisa de milímetros, 13 milímetros, 12 milímetros que a gente está falando. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de corpo humano. Aqueles exames que a gente faz lá, a gente faz um monte de conta, a gente prepara e planeja um monte de coisa, faz o nosso plano de voo para trazer segurança, para trazer esses resultados e tenta fazer isso da melhor maneira possível para atingir esses resultados e conseguir esses objetivos. E é importante que as pessoas tenham um entendimento e uma confiança muito grande no que é explicado pelo seu médico. Então, perceba que a gente domina essa matemática que está lá, mas a gente sabe que o seu corpo é único. Às vezes, a sua experiência de cirurgia de um olho é diferente da do outro olho. Inclusive, isso é muito comum, na verdade. A experiência a experiência que o paciente relata do procedimento em um olho normalmente é bem diferente da que ele relata no outro olho. E isso é único. Então, o mais importante que eu acho que a gente tem que deixar claro aqui é que você busque, junto ao seu médico, o entendimento de tudo que você pode extrair daquele procedimento. É aquela construção de expectativas, como a gente falou muito bem aqui, para que você entenda que a sua lente natural, a lente do Papai do Céu lá, nunca vai ser substituída por uma lente melhor, né? Aquela lente que você tinha lá quando funcionava muito bem em determinada época da sua vida, foi naquela determinada época. E aquilo ali a gente não vai conseguir te devolver. Mas hoje a gente tem recursos, lentes muito boas, nacionais, lentes do exterior, e o entendimento disso aí, você não precisa se preocupar tanto, mas você tem que ter um bom relacionamento para entender as possibilidades junto ao seu médico. Então, se procure a pessoa que você confie, procure um profissional que você confie e entenda o que ele está te explicando nas possibilidades que você tem. Isso vai te deixar mais tranquilo. Não tenta se tornar um especialista em lente intraocular e lá do famoso Google, lá que perguntar para o seu vizinho, você vai acabar se confundindo. Então, procure realmente construir esse relacionamento de confiança com o seu médico, com o seu oftalmologista, que é a melhor pessoa para te mostrar as possibilidades que você tem. E acho que um tópico assim bem legal também nisso, né, Wendel, é a questão da subjetividade, né? A visão é algo muito subjetivo, né? Então, acho que a gente até mencionou também antes aqui, falando, mas meu avô chegou aos 80 anos enxergando bem, enxergava de perto, tudo. A expectativa de visão hoje da gente é outra, o uso da visão da gente hoje é bem diferente, né, do passado, né? Então, assim, essa geração hoje do que a gente pode promover, com certeza a gente tem muito mais tecnologia. Sim. E é tão comum, às vezes, no consultório, né? O paciente chegar falando, não, eu estou enxergando bem. Quando você vai fazendo o exame, ele vai começando a perceber cada vez mais que ele não enxerga bem, principalmente, muitas vezes, mais de um olho do que do outro. Me empresta, por favor, Bernardo, eu queria só complementar uma coisa em relação Você quer devolver, né? Você quer pegar de volta. Você peguei aqui, ele já ficou olhando para mim. Eu estou com a chave da porta e ninguém vai ciúme, sair né? daqui. Eu acho que o Bernardo falou uma coisa que eu também costumo muito falar no consultório, é que nenhuma lente é igual a um olho humano jovem. Isso não existe. Então, esse alinhamento de expectativas é muito bom, mas isso não quer dizer que a lente que a gente tem disponível não vai satisfazer muito bem o paciente. Eu sempre gosto de fazer essa associação na escolha da lente com o óculos. Existe óculos que corrigem a visão só para longe, existem óculos que corrigem a visão para longe, intermediário e perto. No entanto, um paciente que não se adapta bem com uma lente multifocal para o óculos, não quer dizer que ele não vai se adaptar bem com uma lente multifocal intraocular. A gente vai da monofocal, que corrige prioritariamente para longe, mas muitas vezes o paciente vai ter um grande benefício para perto, dependendo do grau daquele paciente. O paciente usa 3 graus para longe e usa 3 graus para perto,
a soma desses 2 graus faz com que a necessidade de leitura dele sejam de 6 graus, ou seja, esse paciente basicamente não enxerga absolutamente nada sem óculos. Quando a gente faz a cirurgia, essa necessidade do óculos, apesar de não ser 100% corrigida, ela reduz substancialmente e traz uma liberdade visual, principalmente se ele tiver aquilo como ponto de interferência entre o que ele via antes do que ele está vendo depois. Eu gosto, inclusive, quando eu opero o primeiro olho, pedir para o paciente tapar um dos olhos e falar assim, olha, lembre bem do que você estava vendo, porque para você ter aquela percepção do quanto que foi um ganho visual. E não existe a melhor lente. A melhor lente é aquela que melhor se adapta para o paciente. Muitas vezes o oftalmologista ele vai dar opções diferentes de lente, mas nem todo mundo é indicado o mesmo tipo de lente. Por exemplo, eu como o Wendel, sou especialista em glaucoma, então em muitos pacientes eu não posso implantar esse tipo de lente. A lente trifocal, ela dá uma depressão, uma leve queda do contraste visual dos pacientes. Então, um glaucoma já instalado, já avançado, também traz uma queda desse contraste. Então, essa lente, por melhor que seja e mais tecnológica que seja, não é a mais bem indicada para o paciente. Eu dou o exemplo aqui em Recife, né? Qual é o melhor carro? Uma Ferrari aqui em Recife não cai bem, porque aqui tem muito buraco, tem muita chuva. Ou seja, nem tudo aquilo que é mais tecnológico é o que é melhor para você. Nem o mais caro, né? Porque Nem o mais caro. Às vezes os pacientes chegam assim, né? Eu quero a lente mais cara. Não nem é sempre essa, aquela é a lente. Não é essa a condição. E a gente ainda para tem... não falar dos buracos de Recife, porque a gente é muito bairrista, né? Eu adaptei essa sua conversa para outra condição. Não adianta você ter uma Ferrari para trabalhar dentro de um sítio. Ela não foi feita para aquilo ali. Exatamente. É muito melhor você ter uma caminhonete para aquela sessão. Então, cada olho realmente tem uma situação diferente que precisa ser avaliada. Exato. Eu sabia que ele ia defender. Eu sabia. Na hora que eu falei do buraco, né? Ele levantou a sobrancelha. Eu falei, ele vai complementar. E a gente também, né, Bernardo? Hoje em dia, falando de tecnologia, e isso é muito bom, porque as lentes elas têm evoluído de uma velocidade muito grande. A gente tem, dentre as lentes monofocais e as lentes trifocais, a gente tem as lentes de foco estendido, que eu entendo para o paciente sempre como se fosse o intermédio entre essas duas lentes, que dão um pouco mais de liberdade visual para perto. Hoje, a visão de perto está cada vez mais requerida, né? A gente realmente tem ido contra aí a nossa evolução, a forma com que o nosso olho evoluiu. E o paciente cada vez quer mais essa visão de perto, mas entendendo que o complexo visual como um todo muitas vezes não consegue receber aí todos os tipos de lente. Wendel, você queria Eu ia fazer só um apontamento quando o Bernardo falou da subjetividade da visão, né? Às vezes a gente não tem a percepção de quanto aquela condição está afetando a nossa qualidade de visão. E aí você citou muito bem que pede para o paciente, lembra como você está enxergando agora, lembra até que letrinha você está enxergando ali, lembra das cores como você está vendo agora, que depois da cirurgia você vai comparar. E às vezes a gente se depara com um paciente que tem em cada olho cataratas em graus muito diferentes, né? Você pega às vezes um paciente que está em um dos olhos tem uma catarata assim, que está bem escura, ele está enxergando muito mal, e nesse outro olho aqui tem uma catarata também que é avançada, mas não tanto quanto essa. Então eu explico para ele, nesse olho você tem uma catarata moderada e nesse aqui você tem uma catarata avançada. Ele fala, não, mas nesse olho eu enxergo tudo, tá tudo bem aqui, eu não quero mexer nesse olho. Aí eu falo para ele, não, você vai ver, esse seu olho aqui, a sua visão tá ruim. E nesse aqui tá péssima. A gente vai operar esse olho aqui. Tá ruim, pior. Aí a gente opera esse olho aqui, e aí quando a gente troca uma lente dessa por uma lente transparente, o paciente nota, nossa, como tá ruim a visão nesse outro olho aqui. É verdade. Né? Ele percebe quando ele faz. Então, essa subjetividade existe e é importante, por isso que eu digo, é importante que o paciente confie no que a gente está explicando e passando para ele e quais as possibilidades de melhorar. Né? Perfeito. E assim, a gente comentou muito sobre essa questão de nenhuma lente ser igual a um olho humano jovem, né? Mesmo a lente trifocal, eu sempre... Na verdade, essa lente eu uso dentro do consultório, eu gosto de mostrar esses anéis, né? Esses anéis que fazem a gente enxergar para longe, intermediário e perto, principalmente pessoas que dirigem muito à noite, podem ter um pouco de desconforto com esse reflexo. Mas uma vez que você alinha essa expectativa, ele entende que cada escolha é uma renúncia, ele para renunciar ao óculos muitas vezes vai precisar lidar com esse desconforto, que felizmente vai reduzindo, né? Porque o cérebro tende a descartar tudo aquilo que é negativo, o processo de neuromodulação, que é a adaptação do paciente com o óculos. Nada mais o cérebro começa a processar aquela informação, ele percebe que ele gasta energia com aquela informação até o momento que aquela informação
vai sumindo. Eu tive um paciente uma vez no consultório, quando eu estava explicando isso, depois que a gente colocou 2 lentes trifocais nele, ele falou: doutor, a lente é igual quando a gente tem uma casa perto de um rio que cheira mal. Tem um certo momento que a gente para de sentir aquilo. E é mais ou menos isso. O rio não mudou, o processo é o mesmo. E a gente falou do passo a passo da cirurgia, dos subtipos de cirurgias, dos tipos de lente, mas muitas vezes o que o paciente traz para a gente no consultório é: doutor, eu tenho medo de operar porque eu tenho medo de ficar cego. E isso a gente, como cirurgião, sabe que é um percentual baixíssimo dentro de tudo que acontece. É muito raro um paciente perder a visão. Caso ele tenha uma complicação, muitas vezes ele não vai conseguir ter aquela visão máxima que nós tínhamos como expectativa antes da cirurgia. E, Wendel, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das complicações cirúrgicas, né? Eu dou muito o exemplo, eu digo, por mais que a gente tenha todo esse plano de voo, a lente que tem dentro do olho, eu faço associação com uma fruta que você compra. Você olha ela está perfeita, mas você só sabe o que tem dentro depois que você abre. E é o fator surpresa que, às vezes, o cirurgião precisa lidar. Você pode falar um pouco mais sobre isso, por favor, Wendel? Perfeito, Michel. Então, é importante que a população entenda isso. A gente faz esse plano de voo, como a gente já falou aqui, né? A gente faz todo um preparativo com exames da parte sistêmica do paciente, da condição sistêmica, faz um planejamento anestésico, faz um planejamento de procedimento cirúrgico em si, de tipo de lente, grau de lente que vai implantar, mas nesse plano também existe uma preparação para que a gente seja retirado da rota, né? Daquele plano de voo, a gente pode ter que desviar, pode ter uma tempestade. Abracem as pernas. Máscaras cairão. Apertem o cinto. Então, a gente está preparado também para isso, né? É importante que o paciente tenha essa confiança, tenha essa segurança, mas entenda que, apesar de raras vezes, mas essas situações podem acontecer e podem ser maiores, ter repercussões maiores ou menores, né? Mas, como a gente muito bem já explanou aqui, na hora que a gente adentra no campo cirúrgico, na hora que a gente está lá manipulando o olho do paciente, por mais que a gente tenha se preparado antecipadamente, existem condições que a gente só vai conhecer no momento em que a gente está no ato cirúrgico. E isso pode fazer com que a gente mude determinado planejamento. Às vezes até do tipo de lente que o paciente precisou colocar, né? Às vezes a gente pode, inclusive, optar por não colocar uma lente naquele momento. São situações extremas, mas podem acontecer. Às vezes a gente planeja fazer uma cirurgia, como a gente já comentou aqui antes, que normalmente a gente não dá um ponto, mas às vezes precisa que a gente faça uma sutura, faça um ponto. Então, são situações que podem acontecer, né? Ela não está no nosso, vamos dizer assim, no nosso planejamento de prioridade, não é o que a gente almeja, mas a gente está preparado para lidar com essas situações. E isso pode ser no transoperatório, mas pode acontecer também no pós-operatório. Eu acho que o risco mais temido de todos, eu acho que o paciente pergunta esse extremo sempre, né? Eu tenho risco de perder a visão? Eu falo, tem, mas é baixíssimo, né? Se você quer pegar matemática, né? Então é muito baixo, né? Não, se nessa balança, o médico a todo tempo para tomar uma conduta, ele coloca sempre uma balança. Então, se essa balança pende para o risco maior que os benefícios, a gente não vai lá naquele caminho, a gente não segue aquele caminho. Então, pode ter certeza que riscos existem. Quem te disser que não tem risco, corre dali, não fica com esse profissional, né? Mas esses riscos são medidos e a gente está preparado para esses riscos. O risco talvez maior, o mais que amedronte aí os pacientes e os médicos também, é o risco de infecção. A gente tem uma preocupação muito grande com isso aí e a gente precisa de uma parceria para prevenir esse risco aí. Então, por que eu digo parceria? Porque parte disso depende da gente e de que o paciente siga as informações que a gente vai passar para ele de cuidados prévios à cirurgia e pós a cirurgia, que eu acredito que daqui a pouco a gente deve comentar isso, né, sobre os cuidados pós-operatórios. Mas a gente se prepara para esses riscos, né? O que mais pode acontecer, Wendel? Tá bom, você falou aí de riscos transoperatórios que estão mais relacionados ao ato cirúrgico em si, que vocês estão preparados, que vocês podem corrigir esses atos, podem mudar um pouco o plano de voo. Tem esse risco extremo aí que pode ser uma infecção, uma situação que pode acontecer após o procedimento cirúrgico, mas também existem situações intermediárias que podem acontecer. A despeito das medicações que o paciente precisa utilizar após a cirurgia, às vezes pode acontecer eventos inflamatórios. A
cada pessoa responde de uma maneira ao ato cirúrgico. E às vezes aquela pessoa tem um processo inflamatório um pouco mais exuberante, ele pode ficar com o olho um pouquinho mais vermelho do que o esperado, e a gente tem medicação e acompanhamento pós-operatório para contornar isso. Ele pode ter um desconforto um pouco maior, isso pode acontecer. Às vezes, um embaçamento visual, que é muito comum acontecer após a cirurgia, a pessoa fica muito ansiosa, né? Pergunta para o vizinho, não, meu vizinho falou que no outro dia estava enxergando tudo, eu estou vendo meio turvo. Então, eu gosto de explicar muito isso, né? Dessas possibilidades e dimensionar, né, para que o paciente entenda o que são características de desconforto e eventos prováveis de acontecer e quais são os eventos de alarme, né, de alerta, né? E aí, dor muito forte, baixa súbita da visão, isso são coisas preocupantes, mas as outras situações a gente orienta e consegue conduzir, normalmente são situações de grau menor de preocupação, né? Acho que bate muito no que vem sendo discutido de que é uma cirurgia segura, né, Wendel? Assim, é uma cirurgia que a gente poder ter complicação pode, mas hoje a frequência com que isso acontece ela é muito pequena, né? Então a gente falou, inclusive, quer dizer, falou de infecção, realmente é uma situação que a gente teme muito, né, que é a endoftalmite, quem já ouviu falar aí o termo, né, mais médico com isso daí, né? A gente tem também, né, a lente vai ficar dentro daquele saquinho, né, que a gente falou, que a gente vai fazer a abertura do saco capsular, tira o cristalino, coloca ali dentro. E ali tem uma camada ali, ó, de uns 15 micra, quer dizer, assim, é tão fininha a camada que segura essa lente no lugar, que a gente tem que ter muito cuidado para não romper essa parte de trás, senão a lente não fica no lugar, né? Então, assim, existe realmente cuidado, né, que tem que ser feito, e por isso que existe tanta tecnologia, né? E aí, novamente, bate naquela tecla de que, assim, não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia, assim, complexa, mas rápida e efetiva e segura, né? E acho que, assim, é só estar ciente que isso existe e que hoje, na verdade, durante a formação, quem hoje tem fluxo, aquele médico que tem realmente mão de estar operando cirurgia de catarata, está preparado para resolver, né, essas situações. A gente sabe muito como a cirurgia vai começar, né? A gente tem todo o preparativo, tudo aquilo que vai acontecer. Mas aí o voo durante a cirurgia são coisas que a gente vai ter que naturalmente estar adaptando constantemente, né? Isso é com cirurgia de catarata, com outras cirurgias, com outros procedimentos também, né?